Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Amém. Pode se assentar, por favor. Glória a Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós. É um dom, é um favor, é uma dádiva divina. Deus tomou a iniciativa de salvar-nos. Nós estávamos mortos em nossas ofensas, em delitos, desde a queda do homem no jardim do Éden. Porque essa foi a palavra de advertência de Deus, que no dia que comessem do fruto daquela árvore, haveriam de morrer. E houve separação entre Deus e o homem. Tanto que o Senhor diz em Isaías 59 o seguinte: eis que minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem o meu rosto tapado para que não possa ouvir as vossas orações. Contudo, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. O pecado é a interrupção, é a barreira entre Deus e o homem. Mas Cristo, cumprindo a vontade de Deus, deu-se em nosso lugar, morrendo na cruz do Calvário. E nós que estávamos distantes de Deus, fomos achegados a Ele. Nós que estávamos perdidos, fomos achados. Porque pela graça somos salvos. Glória a Deus. Eu quero falar aqui nessa noite sobre coisas que só Deus pode dar. Coisas que por mais que o homem se esforce, não consegue alcançar. Vem de Deus. São dons divinos. Deus, na sua generosidade, na sua voluntariedade, na sua graça, na sua misericórdia, resolveu fazer. Nenhum homem poderia salvar-se. Nenhum homem poderia ser cheio de fé. Nenhum homem poderia receber graça, mas Deus escolheu agir em direção ao homem para salvá-lo. E graças a Deus por isso. O versículo 4 diz o seguinte: que Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Eu gosto desse superlativo, porque é um exagero aqui na Bíblia, proposital, que Paulo coloca. Deus não é só rico, Ele é riquíssimo em misericórdia. A Bíblia vai dizer, segundo as suas multidões de misericórdias. Misericórdia é uma ação divina em que Deus se movimenta em direção ao homem pecador. A misericórdia é um ato de Deus. Na verdade, não foi o nosso coração arrependido que provocou as misericórdias de Deus. Foram as misericórdias de Deus que provocaram arrependimento no nosso coração. Tito capítulo 3, versículo 5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas pelas suas misericórdias nos salvou. Deus diz a Moisés lá no alto do monte, quando Moisés tenta negociar com Deus a visão da sua glória, Deus diz: Moisés, homem algum pode ver a minha face e viver. Contudo, faço com você um acordo.
farei passar por você toda a minha benignidade e misericórdia. E eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Irei me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Moisés. Paulo falando sobre isso em Romanos 9, versículo 16, ele diz o seguinte: logo, não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que se compadece. Sabe por que você está aqui, meu irmão? Porque Deus quis ter misericórdia de você. Por mais que você se esforçasse, quisesse, lutasse, isso não é pela força do nosso braço, mas pelo coração generoso de Deus, que escolheu nos amar e na cruz deu seu Filho por nós. Louve a Deus pelas multidões das suas misericórdias. Deus é riquíssimo em misericórdia. O que é riqueza? Riqueza é quando um bem pode ser acumulado, ser tido em quantidade. Isso é chamado de riqueza. Riqueza patrimonial, riqueza financeira, riqueza emocional, riqueza de saúde. Se algo é valioso e pode ser tido em quantidade, chama-se isso de riqueza. A diferença é que tudo que é bom e pode ser tido em quantidade, Deus é mais rico do que todos. Riqueza patrimonial, Deus é mais rico que todos, porque a Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Riqueza financeira, Deus é mais rico do que todos. Ele diz em Ageu 2, versículo 8: minha é a prata, meu é ouro, diz o Senhor dos exércitos. Riqueza emocional, Deus é mais rico do que todos. Paulo diz: pelas riquezas da sua graça, e que Deus é riquíssimo em misericórdia. O que eu quero dizer com isso é que eu não sei a sua necessidade, eu sei que Deus controla todas as despesas. Deus é rico em tudo. E se tem alguma necessidade na sua vida que eu não consegui nomear aqui, saiba o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus nosso Senhor. A sua necessidade não é maior do que a dispensa de Deus. Deus tem para dar, para vender, para alugar, para distribuir, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele conhece todas as fontes, Ele controla todas as dispensas, e aquele que teme ao Senhor não tem falta de nada, porque o nosso Senhor é rico em tudo, em nome de Jesus. As misericórdias de Deus ainda são também renováveis. Lembra do que disse Jeremias? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. E eu gosto da versão que diz: porque o seu cuidado não tem fim. Misericórdia é um sentimento, e via de regra, sentimentos envelhecem, sentimentos se esfriam. Mas o mais maravilhoso que em Deus, as suas misericórdias são novas a cada manhã. O que eu quero dizer com isso é que Deus te ama de maneira eterna, mas diariamente a misericórdia dele é renovada sobre a sua vida. É um sentimento que não se esgota, é um sentimento que não se apaga. Deus amanheceu essa manhã te dando uma nova misericórdia. O sentimento que Ele tem sobre você hoje não é o sentimento que Ele tinha ontem, e o sentimento que Ele terá amanhã é o sentimento novo, porque as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e o seu cuidado não tem fim. Glória a Deus.
Pelas suas muitas misericórdias, Ele nos salvou. E as suas misericórdias ainda são contagiantes. O Deus que nos dá misericórdia diz: tenha misericórdia também. Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz: revesti-vos de entranhas de misericórdia. Qual a ideia? A ideia é que Deus me faz participante da sua misericórdia e diz agora: seja misericordioso também. Misericórdia na Bíblia não é algo que se ganha, é algo que se alcança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Provérbios 28, 13: o que encobre a transgressão nunca prosperará, o que confessa e deixa alcança misericórdia. Qual é a ideia? Que ideia que Deus é a fonte de misericórdia, mas Ele diz: quer receber misericórdia? Seja misericordioso também. Se você pratica juízo, você é julgado com juízo. Mas se você pratica misericórdia, a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. E a misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. Mas revesti-vos de entranhas de misericórdia. Deus que é riquíssimo de misericórdia. Agora o texto continua dizendo no versículo 8 que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom, um carisma, um favor divino. Dom é literalmente isso, favor. Isso nos é dado como favor. Deus escolheu nos dar essas coisas. Eu quero relembrar o irmão aqui o caráter benevolente de Deus. Para separar as coisas, tem que ficar bem claro que Deus, Ele sim, é a fonte de toda a bondade. Jesus, quando vai falar sobre nós, Ele separa as coisas em relação ao Pai, diz em Mateus 7, do versículo 7 a 11, o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Qual de vós o seu filho lhe pedindo pão lhe daria uma pedra? E lhe pedindo peixe lhe daria uma serpente? Se vós, Jesus fala, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará bem quando pedirem. O que Jesus está fazendo é separar as coisas. Ele está dizendo: ó, devagar com a louça, tá? Vocês fazem um bem, mas são essencialmente maus. Contudo, Deus que faz o bem é inteiramente bom. É isso que Jesus está querendo dizer. De nós procede a maldade, de Deus procede a bondade. Salmo 133, verso 4 diz: aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. De Deus, meu irmão, eu quero lhe dizer algo: só espere o bem. De Deus, só espere a bênção. Deus é a fonte de toda a bondade. Toda a bondade que há no mundo, tenha certeza, Deus que está operando, porque a Bíblia diz que Ele que faz cair a chuva sobre o homem mau e sobre o homem bom. Tiago capítulo 1, versículo 13 diz o seguinte: que ninguém sendo tentado diga por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado e seduzido pela sua própria concupiscência, pelo seu desejo maligno.
E o desejo maligno sendo concebido gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Versículo 16: não errei, meus irmãos, toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Tiago está dizendo: o mal que te cerca, o mal que te intenta, o mal que te envolve é por causa da sua própria natureza maligna. De Deus só vem toda boa dádiva, de Deus só vem o bom perfeito. E tem mais: Ele não muda, nele não há sombra de variação, que significa dizer que Deus era bom ontem, Deus é bom hoje e Deus será bom amanhã. Em todo tempo Deus é bom. Tiago está ressaltando isso. A nossa natureza é inclinada ao mal, mas a natureza divina é inclinada exclusivamente ao bem. Por isso Ele nos salvou. Isso é dom de Deus. Deus escolheu nos salvar. Mas o primeiro dom de Deus aqui é a fé. Porque pela graça sois mediante a fé. Fé é um dom divino. Tanto que Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que de sorte a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Essa fé é salvífica, não a fé natural, que é crendice humana, porque o ser humano há uma propensão nele, uma inclinação natural a crer em coisas e em pessoas. Foi lido aqui: maldito o homem que confia no homem, põe a sua esperança no braço de carne. Ali não é mera confiança, é crença, é atribuir a outro homem a responsabilidade de salvação. Salmo 115 diz o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor à tua fidelidade e à tua verdade. Porque nos dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os deuses dele são prata e ouro, obra das mãos humanas. Tem olhos, mas não veem; mãos, mas não tocam; nariz, mas não cheiram; pés, mas não andam; ouvidos, mas não ouvem; nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles todos aqueles que o fazem e os que nele confiam. O que o salmista está querendo dizer? Que o destino de todo idólatra é se converter tão ineficaz, tão vazio, quanto aquele que acredita nele. Mas nós confiamos num Deus que não é feito de barro, nem de ouro e de prata, porque ele não tem forma feita por mãos humanas. Ao contrário, ele dá forma a todas as coisas, porque ele está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Nós não cremos em coisas, nós não cremos em homens, nós cremos no Deus que fez os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Nós temos uma fé sobrenatural, que é a fé que vem de Deus. Fé, só para que o irmão entenda, é como se fosse uma linha de comunicação. Por que Deus nos dá a fé? A fé sobrenatural. Pensa numa frequência de rádio. Se eu estiver falando numa frequência X e o irmão estiver sintonizado numa outra frequência, eu não conseguirei me comunicar contigo. Mas se você sintoniza na frequência que eu estou falando, você consegue me ouvir. A fé funciona dessa maneira.
A fé está sintonizado na frequência que Deus se comunica. Por isso Deus nos dá a fé. Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O nosso problema é que nós dividimos as coisas entre coisas naturais e coisas espirituais, mas Deus só vive no mundo espiritual. Por isso nós às vezes nos encontramos em incredulidade e em fraqueza, porque nós não saímos da sintonia que Deus opera, que Deus trata e que Deus age. Mas se o irmão andar na sintonia da fé, Deus irá se comunicar contigo e você se comunicará com Deus. Ande em fé e Deus falará contigo. Tudo que Deus faz é no mundo da fé. Quem anda em fé participa do mundo de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: nada é impossível para aquele que crê. Aleluia! Deus se comunica e age mediante a fé. Nós temos que entrar na dimensão da fé, porque Deus nos espera lá. A fé é, primeiro, a fé que vem de Deus, uma força vital. Tanto que Abacuque capítulo 2, versículo 4, Gálatas capítulo 3, versículo 11, Romanos capítulo 1, versículo 17, Hebreus capítulo 10, versículo 38, dizem a mesma coisa: o justo viverá da fé. Como Deus vivifica o homem? Mediante a fé. Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A fé nos faz viver. Quem não tem fé está morto. Quem não tem fé não sobrevive. Mas quem tem fé foi vivificado. E Paulo diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Outrora mortos nas trevas, mas agora pela fé vivos na luz, assentado junto nas dimensões celestiais, junto com Cristo Jesus. Nós, como diz Pedro, que não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Nós que outrora não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia, e por isso somos chamados geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos levou para o reino da sua maravilhosa luz. Você não está morto pelo pecado, você está vivo para a glória de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia! Fé é uma força vital. Fé é uma força sustentadora. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24, Paulo diz: pela fé vós estáis de pé. Pela fé vós estáis de pé. Nós não estamos de pé por causa da nossa habilidade, por causa do nosso talento, por causa dos nossos poderes ou por causa das nossas posses. Nós estamos de pé diante de Deus por causa da nossa fé. Satanás diariamente, todos os dias, todas as noites, trama a nossa queda. Mas Paulo diz em Efésios 6, versículo 16: tomando
sobretudo, ou seja, a parte mais importante da armadura de Deus, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamáveis do maligno. Satanás até tenta, mas não consegue, porque a fé está blindando você. Pela fé estamos de pé. Eu sempre tive uma dúvida bem sincera nesse versículo, Efésios 6,16, porque o mesmo Paulo que fala de escudo da fé, diz em 2 Timóteo 4,7 o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu me encontrava em parafuso, porque ou eu cuido da fé ou a fé cuida de mim. Só que eu tive o esclarecimento que as duas coisas são verdadeiras. Eu cuido da minha fé, eu protejo a minha fé, para que a minha fé cuide de mim. Eu fortaleço a minha fé, para que minha fé me fortaleça. Você está aqui hoje, fortalecendo a sua fé. Amanhã, ao sair daqui, Satanás atirará dardos contra você, mas não prevalecerá, porque a fé que você fortaleceu te fortalecerá, e Satanás não te destruirá, e pela fé você permanecerá de pé. Glória a Deus, louve a Deus por causa disso, porque Deus está fortalecendo a sua fé. Glória a Deus. Fé é também uma força motora, ela é vital, sustentadora, e fé é uma força motora. Romanos 1,17, porque, falando do Evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Fé é uma força motora. 2 Coríntios 5,7, pelo que andamos por fé e não por vista. O que eu estou querendo dizer é que a fé te fará movimentar. Você não ficará parado, porque a sua fé te levará adiante. Quem tem fé não para, não se prostra, mas ele rompe e vai adiante por causa da sua fé. Fé é uma força motora. Eu gosto do profeta Isaías no capítulo 40, versículo 30 e versículo 31, que diz o seguinte: que os mancebos certamente cairão, os jovens com certeza se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. 3 velocidades ali que o profeta fala: voar como águia, correr como um velocista, ou caminhar. Para ser honesto, nem sempre a gente está voando na fé, nem sempre a gente está correndo, mas quem tem fé, quem espera no Senhor, ao menos caminha, avança, porque Deus sempre renova as suas forças. Em nome de Jesus, você não ficará prostrado, porque Deus renovará a sua fé. Está escrito: não ouviste que o Eterno, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga, antes dele dá vigor ao cansado e multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Saiba de uma coisa: Deus é a fonte de toda força, Deus é a fonte de todo poder, e Ele renovará as suas forças e a sua fé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diante disso, o que nós temos que fazer? Diante dessa fé que Deus pôs em nosso coração, a fé que nos salva, o que Deus espera de nós é uma manifestação de fé. Eu gosto do que diz o salmista no Salmo 116, verso 10: criei, por isso falei, estive muito aflito. A fé sempre vai manifestar uma ação que prove para Deus que você crê nele. Lembra de Abraão? E creu Abraão,
e saiu conforme o Senhor o ordenara. Quem tem fé sempre age de acordo com ela. Eu gosto de João capítulo 4, quando Jesus volta em Caná da Galileia. A primeira vez ele transformou água em vinho. A segunda vez a Bíblia diz que chegando lá, há um homem nobre que trabalha para o rei, vai ter com Jesus e diz: Senhor, vem comigo à minha casa, porque o meu filho está à beira da morte. Jesus disse: você só crerá em mim se ver sinais. Vá, porque o teu filho já está curado. A Bíblia diz que aquele homem creu e foi para a sua casa. Ele acreditou na palavra de Jesus e foi em direção à sua casa. No meio do caminho, a Bíblia diz que os seus servos vêm ter com ele e diz: olha, o teu filho foi curado ontem à noite. Ele pergunta: que horas? Ele responde: 7 horas. Aí o homem entendeu que foi a mesma hora que Jesus falara com ele. Ele queria que Jesus fosse à sua casa. Jesus não foi, Jesus falou. Se Jesus pega um cavalo e vai, ele vai demorar algumas horas. Se Jesus pega o carro e vai, alguns minutos. Se Jesus vai de jatinho, ele não chega instantaneamente. Mas Jesus nem vai de cavalo, de jatinho, nem de carro. Ele apenas fala. O que eu quero dizer para você é que Jesus não precisa ir, basta Ele falar. E se você crer na sua palavra, tudo acontecerá. Ele não precisa ir lá, a sua palavra chega lá, porque Deus é o Todo-Poderoso. Basta uma palavra do Senhor e um milagre acontecerá. Então manifeste uma ação de fé em direção àquilo que Ele está falando. Nós temos que manifestar ações de fé. Eu acredito sinceramente que Deus fica muito desapontado quando nós descremos na sua palavra. Lembra da geração do deserto que Moisés tirou do Egito? Deus tira o povo através de Moisés e diz: vocês vão entrar no meu repouso. O povo, diante do relato de 10 espias, escolhe descrer da palavra de Deus. O Senhor diz o seguinte: este povo não entrará no meu descanso, porquanto não creram na minha palavra. A fé, a falta de fé, nos exclui das promessas de Deus. Mas os que creem, recebem a promessa. Tanto que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6 o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele está fazendo menção à lei. Mas quando nós vamos para o decálogo, os 10 mandamentos, Êxodo 20, esse é o único mandamento com promessa. Por quê? Porque Deus determinou que os pais morreriam no deserto, mas os filhos entrariam na terra prometida. E como Deus só promete aquilo que Ele está determinado a fazer, Ele não prometeu aos pais, Ele prometeu aos filhos. O que eu quero dizer com isso é que quando Deus promete algo para alguém, Ele já sentou na mesa, já fez o cálculo, já levantou o orçamento e disse: dá para fazer, eu vou fazer, resolvi fazer. Então eu dou a minha palavra, garantindo que se cumprirá a minha promessa. Deus não falha naquilo que Ele promete. Então creia na palavra de Deus e você alcançará a promessa. Aleluia, glória ao Deus fiel, glória a Jesus. Segundo dom de Deus, porque pela graça, graça é um dom de Deus. Graça, na verdade, é o meio pelo qual Deus nos salva. O que é a graça? Graça é um favor divino que Deus manifesta em relação a nós.
A ideia ali de graça no texto bíblico, porque qual é a ideia? A ideia é que Deus operou um favor que nos coloca em satisfação, em alegria diante dele. Quem tem graça é alegre. Quem tem graça é feliz. Diz Davi: bem-aventurado, feliz é o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz. Deus nos faz alegre pelo derramar da sua graça. Eu gosto do que diz lá no livro de Neemias, capítulo 8, salvo engano, versículo 10. Diz assim: alegrai-vos, não vos entristeçai, mas alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Como é que Deus nos fortalece? Nos alegrando. Qual o maior sinal espiritual que eu estou forte? É que eu estou alegre. Todas as vezes que Deus nos fortalece, Ele nos enche da alegria do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, não se entristeça, mas alegre-se, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus nos dá alegria. Deus nos dá graça. Graça, mais do que um sentimento, é um lugar. Graça é um lugar onde nós estamos guardados em Deus. A Bíblia diz o seguinte, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também, mediante esta fé, temos acesso a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Graça não é um lugar ensaboado, escorregadio. Deus te coloca num lugar de firmeza. Lá fora você estava escorregando e se afogando. Aqui você está firme na graça de Deus. Eu gosto do que disse Davi no Salmo 40. Ele diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um lugar escorregadio. Colocou os meus pés sobre a rocha firmeza e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico em minha boca. Muitos ouvirão, temerão e confiarão no Senhor. Antes você escorregava, você patinava, agora você está firmado em Deus, aonde Satanás não pode mais te derrubar, porque Deus pôs você sobre a rocha. Glória a Deus por isso. Graça é um lugar de firmeza. Graça é um lugar de estabilidade. E graça é poder de Deus contra o pecado. Lembra de Paulo em 2 Coríntios capítulo 12? Paulo está confuso por causa de uma revelação que recebeu. E para que não se orgulhasse da excelência dessa revelação, foi-lhe posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, vindo ali de bofetear. Aí Paulo vai orar ao Senhor para que fique livre daquele espinho. Lembra da resposta de Deus para ele? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Paulo quer? Paulo quer alívio. Paulo quer livramento. Só que Deus diz: Paulo, na verdade, eu achei um espaço oportuno para mim, porque aonde você tem fraqueza, eu encaixo força. A ideia é essa.
A ideia é essencialmente isso, que aonde nós temos fraqueza, Deus coloca poder. Aonde você tem capacidade, Deus manifesta capacidade. Aonde você tem fraqueza, Deus manifesta força. Aonde você não alcança, Deus alcança, porque a graça de Deus nos é suficiente e o poder de Deus está se encaixando nas nossas fraquezas. Aí Paulo diz: de muito bom grado me alegrarei eu nas minhas fraquezas, sabendo que quando eu estou fraco, aí sou forte. Perceba isso, meu. Quando eu estou fraco, aí sou forte. Como é que a graça de Deus opera? Não quando você manifesta a suficiência. Muito pelo contrário, a graça de Deus se manifesta quando você apresenta para Deus humilhação, fraqueza, necessidade. É isso que Deus está esperando para colocar o seu poder na sua necessidade. Então, em nome de Jesus, eu declaro: onde você tiver fraqueza, Deus colocará o seu poder. Glória a Jesus. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Quando estamos fracos, aí somos fortes. E se pela graça somos salvos mediante a fé, o terceiro dom de Deus é salvação. O homem não pode salvar-se. O homem não tem poder de salvar-se. Na verdade, Pedro prega em Atos capítulo 4, versículo 12. No versículo 11 ele fala: da rocha que os edificadores rejeitaram, a Jesus Cristo foi posta por cabeça de esquina. E no versículo 12 ele vai dizer: e nenhum nome é dado embaixo dos céus, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus pode salvar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Apocalipse capítulo 19, João diz: e eu vi uma grande multidão no céu que dizia: poder, honra e glória e salvação pertencem ao nosso Deus. Só Deus tem poder para salvar. Só Ele tem uma mão forte e poderosa para resgatar o homem. O Salmo 136, verso 10 em diante diz o seguinte: aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre, e tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre, com mão forte e braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Só Deus tem um braço poderoso para salvar. Só Deus tem poder para invadir as celas que Satanás armou e libertar o homem do cativeiro, porque Deus é Salvador. Eu amo Isaías 43, porque para mim é como se fosse o currículo divino. Ali Deus desfila todo o seu poder, quando ele diz no capítulo 43 o seguinte: mas agora, diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu passarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Deus ali está tão
exaltado no seu próprio poder, que ele diz: olha, eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebar por amor a ti. Ou seja, as nações inteiras eu feri para te salvar. Eu disse ao norte: dá aos meus filhos, e ao sul: não os retenha, trazei desde as extremidades da terra. E no versículo 11 Deus diz: eu sou o Senhor Jeová, e fora de mim não há Salvador. No versículo 13, para convencer Israel, ele desafia os inimigos de Israel e diz: antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Presta atenção, ali quem impedirá é um desafio. Deus está dizendo: fiz isso tudo, e quando eu quiser eu coloco no fogo, na água e livro. Diante disso tudo, há algum inimigo que possa me desafiar? Quando eu quero salvar, quando eu coloco nas minhas mãos, ninguém consegue escapar. Eu sou o Senhor Jeová, e fora de mim não há salvação. Confie no Deus que tem poder para salvar. O nosso Deus é todo poderoso e tem cuidado de nós. E Paulo diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Se fossem os meus atos, eu teria do que me orgulhar. Mas isso, lembro a vocês, é dom divino. Quer seja a graça, quer seja a fé, quer seja a salvação, isso é favor de Deus. Deus manifestou em relação a nós. Sinta-se, meu irmão, agraciado. Sinta-se, meu irmão, feliz, porque Deus salvou a sua vida. Pedro diz o seguinte: não foi com prata, nem com ouro, nem coisas corruptíveis semelhantes a essas, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com sangue precioso de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Foi com o preço do sangue de Jesus. Jesus morreu por nós, e pela graça nós somos salvos. Quem pode louvar a Deus por essa palavra? Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração antes de terminar.